Então, boa tarde para todo mundo. Hoje eu vou falar um pouco mais formal de dois métodos. Um é o primeiro método que eu já comentei um pouquinho, né, naquela aula de apresentação, que é o método da bisseção. Tem livro que escreve bisseção, tem outros que escrevem bissecção. Tem uns que escrevem assim, outros escrevem sem esse C aqui. Eu não sei qual está exatamente correto. E o outro é o método da posição falsa. Tem alguns materiais que eu já dei uma olhada que falam o método da falsa posição. Inverte aqui, né? Mas acho que depende muito. Assim, provavelmente se o material ele traduziu alguma coisa de inglês, vai ter falsa posição, porque em inglês é false position, né? Em inglês é assim. False position. É falsa posição, mas é ou da posição, acho que da posição falsa é mais sentido em português, mas enfim. E aí são métodos para encontrar zeros de funções, né? Então, em todos esses problemas, é encontrar, né, um ponto x barra, né, tá ok? F de x barra é zero, né? Acho que essa aula não vai ser muito longa, não. Também não vou enrolar muito vocês. Vamos lá. E a ideia, tanto desses dois métodos, quanto acho que das próximas 4 semanas, vai ser sempre isso aqui, encontrar um ponto, tá ok? E aí vai depender muito do problema. Aí, então, vamos começar com o método da abscissão, né? O método da abscissão, que só para relembrar, ele vai ser todo baseado no teorema de Bolzano, né? Que é se f de A vezes f... Se eu tenho uma função, né? Só para resumir aqui, que a imagem dela num ponto vezes a imagem dela no outro ponto é negativo, né? Que é a mesma coisa de dizer que ambas essas imagens têm sinais contrários. Então, existe uma raiz entre elas, né? Ela tem a função sendo contínua no intervalo AB, tá? Falei um pouquinho na aula passada, né? Desse teorema aqui. E aí, vamos formalizar um pouco, não tão, não tão formal, mas um pouco mais do que na aula passada, o método da bissecção, ou da bisseção, né? E aí, como eu falei, meu objetivo é encontrar uma raiz, né? Seja f contínua. E esse método serve para você encontrar uma raiz da função. Então, no mínimo, aproximar o máximo possível da raiz esperada, né? E como é que faz isso, né? Vou fazer um desenho aqui, né? Então, eu sempre começo com o intervalo AB. Aqui é o F de A, né? Vamos supor que aqui seja o F de B.
Aqui é o gráfico da função. E aqui é a raiz, né? X barra. E esse método consiste em aproximar ou refinar o intervalo. Pega esse intervalo AB e eu espremo ele de tal forma que eu vou aproximar a minha raiz pelo ponto médio desses intervalos que eu vou encontrar. Tá? Então, o primeiro passo do método é pegar o ponto médio desse intervalo, que é esse ponto aqui, ó, AB sobre 2. Né? Então, eu tenho que fazer o seguinte. A primeira coisa que deve ser feita é claro que a primeira coisa que deve ser feita antes disso é localizar uma raiz no intervalo AB, né? Porque pelo teorema de Bolzano eu teria que testar primeiro, eu faço um primeiro teste, ok? Então, se esse se, porque geralmente vai acontecer isso, né? Se f de b menos f, nesse caso aqui elas têm sinais contrários, né? O f de a é positivo e o f de b é negativo. Okay? O f de a está aqui acima do x e o f de b abaixo. Então vai existir uma raiz, né? Então, a primeira coisa a ser feita é testar se existe ou não num certo intervalo. Feito isso, aí eu vou aproximar. E aí, o que tem que ser feito? Número 1 é calcular o ponto médio, né? Calcule A mais B sobre 2. E aí, depois você vai estudar o sinal desse F mas desse ponto médio, né? Será que a imagem dele é positiva? Será que é negativa? Ok? Porque se for positiva, deixa eu fazer só um desenho aqui, né? Seguindo, por exemplo, esse esquema que já está aqui. Aqui o f de A é positivo, o outro, perdão, é negativo. É positivo, o outro é negativo. Aí, está aqui o ponto médio. A imagem dele, por esse exemplo aqui, é claro que aqui é fictício, né? Uma situação fictícia. Mas a imagem dele é negativa. Ela está aqui, ó. Significa que a raiz agora que nós sabíamos que ela estava no intervalo AB, agora ela está no intervalo menor, ela está no intervalo A mais B. Ok? E aí, para escrever isso no geral, eu vou escrever esse elemento aqui, x1. Né? Ou colocar P1, que nem está no livro aí, para vocês se situarem. Ok? E aí tem duas situações. Se o f de A com f de P1 é negativo, quer dizer que a imagem está aqui entre esses dois, né? Pelo teorema de Bolzano. Entre A e P1, ok? E aí, se isso ocorrer, a raiz vai estar entre... Daí a gente vai calcular o P2, que seria o ponto médio dos outros, né? E aí defina P2, que seria o outro ponto, como ponto médio desses dois, né? Se eu, por exemplo, ilustrando aqui, ó, nesse caso, a raiz a imagem do f de A com a do ponto médio tem sinais contrários, então a raiz está aqui dentro. Aí o que eu calculo? Agora o ponto médio desse intervalo aqui. Vou pegar uma outra cor. Aqui, ó. Calculo o ponto médio, aí eu vou para cá. E aí olha a imagem. Aí nesse exemplo aqui ela está positiva, né? É claro que aqui é fictício, mas você tem que fazer o teste que depende muito do exemplo da função, né? Então, se o f de A com f de P1 é negativo, então a raiz
está entre A e P1, e aí você define e calcula o ponto médio desses dois, e continua. Caso contrário, né, se, por exemplo, se eu olho f de A com o f de P1 for positivo, então a raiz ela está entre P1 e B, que é o outro intervalo, né? Entre P1 e B. E aí, o que eu tenho que calcular? O P2 vai ser o P1 mais o B sobre 2. Deixa eu fazer um desenho aqui. As imagens dos dois, como eu tem sinais contrários, aí eu calculo o ponto médio, A sobre B. Ok? E aí eu depois testo. Se esses dois têm o mesmo sinal, a raiz está aqui, nesse intervalo da esquerda, e aí eu calculo o ponto médio. E aí eu sigo. Se os dois, esses dois primeiros tiverem sinais, tiverem o mesmo sinal, então a raiz está do lado direito. E aí a mesma coisa, calculo o ponto médio e vou seguindo. Agora eu fico nesse intervalo aqui, né? Por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui. Calculo esse ponto médio e testo. A mesma coisa. Se esses dois tiverem sinais contrários, a raiz está aqui, e aí eu vou espremendo, senão ela vai estar aqui. E assim você vai fazendo isso sucessivamente. Só que, hoje em dia, esse método, na verdade, esses primeiros métodos método desse curso, eles ficaram meio que, como é que eu vou dizer? Ficou muito sem sentido fazer essa conta na mão, porque você tem os programas para fazerem, né? E aí, fazer o quê, né? Você tem que usar. Não adianta eu ficar enganando vocês, pedindo para vocês fazerem isso aqui no braço, você pode colocar no computador, né? Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso, colocar no computador. Não tem muito o que fazer nesses primeiros métodos. Aí eu vou explicar algumas coisas para vocês. Deixa eu só fazer uma linha aqui. Todo o terror dos alunos de mais ou menos uns 10 anos para cá não tem mais, né? A não ser que o professor exija, ele fala, não, eu quero que vocês façam na mão e não tô nem aí. E aí, por exemplo, você vai montando uma sequência, né? O P1 é o primeiro ponto médio. O P1 é o primeiro ponto médio. Aí, dependendo da posição, o P2 vai ser o outro ponto médio. No caso, seguindo este desenho que está aqui, que como eu estou enfatizando, não é exatamente a realidade, né? São imagens meramente ilustrativas do P2. Aí, nesse caso, a raiz agora, o P3, o terceiro ponto médio que eu calcularia estaria aqui, ó, tá? Aí, por exemplo, agora no intervalo, o outro ponto médio estaria para cá, e aí você ia apertando, apertando, apertando. Então, a partir disso, né, é lógico que tudo que eu estou falando aqui é bem informal, mas a partir dessa ideia, constrói-se, né, constrói-se uma sequência PN que converge para uma raiz de... Converge... qual é o sentido de convergir? Não sei se vocês lembram lá do cálculo, mas que converge, isto é, né? O limite da PN dessa sequência, quando n tende a mais infinito, é um certo ponto, é o x barra, né? Onde esse x barra, ele é a raiz. Só que isso aqui eu não vou mostrar isso também, se eu não precisar. A gente vai, intuitivamente, vai acabar usando esse tipo de ideia para um ponto, para a raiz, né?
Isso aqui você acaba provando, mas eu não vou provar isso não. E além disso, tem um certo comportamento. Além disso, você consegue provar que essa sequência que foi gerada menos o x barra, né? Ele é menor ou igual do que b menos a sobre 2 elevado a n. Você consegue provar isso aqui. Ou seja, o que você percebe é o seguinte: o quão rápido essa sequência vai chegar no x barra, né? Depende só dessa desigualdade aqui. É até que é rápido, né? Que é um exponencial. Esse aqui vai rápido para zero, né? Essa distância aqui. Vou escrever assim: b menos a vezes, ok? Esse limite aqui, quando n vai para infinito, isso aqui vai para zero. Isso aqui, essa diferença, então, vai para zero, meio que uma taxa. Pode ser, eu não vou dizer o nome oficial, mas sim, uma velocidade exponencial. Até que é rápido. Tem mais rápido, né? Mas isso aqui é só a título de informação. Para o que eu quero que vocês façam, isso não vai ser tão relevante assim, não. E um terceiro fato é, por exemplo, né? Estou voltando para essa figura aqui. Eu começo com o intervalo AB, aí calculo o ponto médio, faço o teste, né? O teste que eu digo é a imagem desse ponto médio com o f de A tem o mesmo sinal ou tem sinais contrários? Esse teste aqui, vou fazendo isso várias vezes. E aí, o que se pergunta é até quando eu devo fazer isso, né? Quantas vezes eu tenho que calcular até que chega num ponto razoável para que eu possa afirmar que dentro de uma certa diferença, que eu vou já dizer, aquele número que eu encontro, o ponto médio que eu encontro, ele está tão próximo da raiz que eu possa aproximar aquela raiz pelo ponto que eu encontrei. E aí, quantas vezes eu devo fazer isso, né? E aí o seguinte, que é o que é chamado critério de parada, né? Nos livros dessas bibliografias que eu comentei para vocês, eu coloquei para vocês, tem três critérios que os livros usam, mas também vocês não precisam se preocupar exatamente com isso, porque essa preocupação do critério de parada, né, que é até onde eu vou, é mais importante para quem realmente implementa os algoritmos, ou para quem programa, né? Eu faço isso, mas só que teoricamente, nada de, de programação ainda, né? Mas enfim. Mas, por exemplo, o que é um critério de parada, né? O programador ou então, digamos assim, o cliente, ou então eu, digo assim, vocês devem fazer 4 iteradas. O que é 4 iteradas? São 4 testes, né? Você vai ter que calcular o P1, o P2, o P3 e o P4 desse método. E aí, mas será que 4 iteradas é suficiente? Aí depende muito do método, da função, depende muito do método. Mas, basicamente, o que eu estou dizendo? Esse critério de parada, assim, a condição que é dada, pelo menos nesses livros que tem para vocês aí, são 3 critérios que devem ser testados, que a partir disso você, ok, eu não preciso mais calcular, fazendo cálculos infinitos, até porque o ser humano ele tem seus limites. O computador não, o computador, vocês vão ver no programa, que esses critérios aqui não tem muito sentido. Você pode botar para ele rodar 10, 100 vezes que ele vai. Para alguns, assim, digamos assim, para certas pesquisas, é interessante saber qual é o método que converge mais rápido, né? Mas para vocês isso não vai ser relevante, não. Então, quando é que eu devo parar? Quando é que eu devo calcular? Então, como é que eu vou dizer assim?
Dado um epsilon positivo, né? Considera-se os seguintes critérios de parada. Tem outros critérios, trava-língua. Tem outros critérios de parada, mas eu vou só comentar os que estão no livro mesmo. Imagina o seguinte, você pensa num número extremamente pequeno, esse epsilon aqui, que intuitivamente ele é um número pequeno, sei lá, 10 elevado a 15, perdão, 10 elevado a menos 15. E geralmente usa-se sempre esse formato. Vou colocar só uma observação aqui, antes de prosseguir. Mas geralmente usa-se sempre... Não, eu vou colocar depois. Então, considera assim, os seguintes critérios de parada. Primeiro, né? Você tem que olhar a diferença das iteradas, por exemplo, P1, Pn menos Pn mais 1, tem que ser menor do que esse epsilon. O que significa isso aqui? Você vai calcular um número muito grande de iteradas, e aí a diferença da iterada seguinte para a anterior tem que ser pequena, né? É que ela não pode ser muito grande. O segundo é que a imagem dessa iterada aqui, a última que você vai calcular, também tem que ser menor que esse epsilon, tem que ser pequeno. E a terceira, que os autores colocam, que eu já esqueci, cadê o livro do... Ele chama de... Eu estou pegando aqui basicamente só o importante para vocês, viu? Porque tem muita coisa. Pois é, pequeno quanto é exatamente o ponto que ainda vai chegar. O ponto basicamente você está perguntando assim: quem é que vai dizer o quanto essa pequenez vai ser pequena? Digamos assim, né? Aí no caso eu vou dizer, vocês vão ter que ter uma aproximação tal. Mas, por exemplo, na vida real, não vai ser o professor que vai dizer, não, deixa eu mandar um e-mail para o professor para ele me dizer. Não. Vamos supor que vocês... É porque também uma situação hipotética que nem vai acontecer, talvez, que é vocês trabalharem como analistas de sistemas e vocês estão programando alguma coisa, e aí o cliente ele quer aquela aproximação. Ele vai dizer, eu quero uma aproximação tal. Eu ainda vou detalhar. Aí é o cliente que vai dizer. Ou então, vamos supor que você está fazendo um doutorado ou um mestrado, pela sua experiência, você vai saber mais ou menos qual é uma pequenez razoável. Ok? Mas aqui eu vou dizer, vocês vão falar com esse epsilon desse tamanho. Basicamente é isso. Eu estava falando do terceiro critério de parada, que é esse aqui, esse aqui, ó, esse 2.2 aqui. Que é assim, né? Pn menos... Assim. Assim, esse terceiro aqui, eu achei ele bem estranho. É porque os autores, esses livros que eu falei, esses 4, né? Talvez não todos os 4, mas 2 pelo menos, falam que é insuficiente, por exemplo, pedir só que as iteradas sejam pequenas. Antes de prosseguir, só vou colocar uma observação aqui. Geralmente, né? O epsilon é da forma 10 elevado a menos m, com esse m aqui natural, tá? M é um número natural. Por exemplo, 10 elevado a menos 4, a menos 5, a menos 100, ok?
Então, escolhe-se, por exemplo, um número... Eu, por exemplo, eu digo, eu quero que as iteradas... Você só pare quando a diferença das iteradas for menor do que 10 elevado a menos 100. Isso aqui é muita coisa. Tem que basicamente, assim, imagine que esses números são muito próximos. Só que o livro argumenta que esses números podem ser muito próximos e a sequência ir para o infinito. Isso ocorre, pode ocorrer. Ele está dizendo o seguinte, não é? Essa diferença aqui, ela não é suficiente para garantir que a sequência vai convergir. E, na mesma forma, o item 2, ele não é suficiente para garantir que a sequência vai convergir, ou mesmo que essa sequência aqui vá para zero, né? Ou a f de x vai para zero. Mas para vocês, para os exemplos que a gente vai enfrentar, é suficiente. É lógico que vocês não vão nem precisar disso. Porque, como eu falei, é um detalhe muito técnico que não vale a pena assim, a gente ficar... quantas iteradas o método... Eu posso até falar um pouco, mas isso aqui não vai ser tão importante para vocês. Mas, basicamente, por exemplo, eu escolho o número e eu tenho que testar. E quanto menor for esse número, mais iterados eu vou ter que calcular. Só que a precisão vai ser maior também, né? Mas e também tem outra coisa. Será que é necessário eu calcular, por exemplo, 500 iteradas para ter uma precisão considerável, né? Geralmente não. Geralmente você pede uma precisão de 4 casas decimais, de 5 casas decimais. Ok? Mas essa parte do critério de parada, eu acho que para vocês não é uma coisa assim que vai ser tão relevante assim. E só para concluir, o que eu acho mais importante dessa teoria é a sequência, por exemplo, prova... Isso aqui é um teorema, tá? Só que eu não vou provar, não. Porque eu quero focar nos exemplos que eu vou fazer daqui a pouco. Isso aqui é um teorema, né? Prova-se que Pn menos o ponto que ela converge, né? É menor do que isso aqui. Aí esse elemento aqui, ele vai determinar quantas iteradas eu quero, né? Ou quantas iteradas são necessárias, né? Por exemplo. Se B menos sobre 2N é menor do que epsilon, né? O que vai ocorrer? Se eu conseguir que essa diferença aqui seja menor do que o valor que o erro que eu considerar, eu vou conseguir, digamos assim, isolar esse N aqui e encontrar o número de iteradas para que essa desigualdade aqui ocorra. Isso significa que é a mesma coisa para dizer que essa diferença aqui seja menor do que o epsilon, que é o erro também que eu quero, né? Porque lembrando, quanto menor for essa diferença aqui, esse ponto aqui é o ponto que eu irei me aproximar. Quanto menor for essa diferença, melhor será a minha aproximação. Ok? Então, é o seguinte, se eu quero que essa diferença seja, digamos assim, que essa aproximação seja razoável, essa razoável, toda vez que eu falo razoável, é sempre entre aspas, né? Porque como razoável, qual é o padrão, o parâmetro que diz que uma coisa é uma aproximação razoável, né? Mas, por exemplo, se eu quero que essa diferença aqui seja menor do que uma constante que eu, pequena que eu decida, eu peço inicialmente... Peraí, deixa eu escrever um texto aqui, ó. Quantidade de iterados, né? Ou número de iterados, acho que é o mais comum. Que é o seguinte.
para que essa diferença aqui seja pequena ou menor do que esse erro, toda vez, esse epsilon aqui, vocês podem se referir isso aqui a um erro, né? Vou escrever aqui. Então, para que o número que eu me aproximei seja a diferença dele em módulo com a raiz seja menor do que aquele erro, basta eu pedir que essa expressão aqui, b menos a sobre 2n, seja menor do que o erro. E aí eu vou encontrar o número de iteradas. Daqui nos exemplos vai ficar bem mais claro. Também a gente não vou focar muito nisso. É necessário que b menos a sobre 2 que seja menor que epsilon. Aí o que eu vou fazer aqui é isolar esse n, né? Então eu vou colocar b menos... O epsilon é positivo, o b menos a é positivo também, né? Esse aqui é menor que 2 elevado a n. Aí eu uso o logaritmo aqui para tirar essa potência, tá? Faço assim. Agora o livro, eu acho que ele coloca log, mas aqui é no sentido de ser log na base E, viu? Então, eu coloco ln dos dois lados. Aí esse n aqui, ó, ele vem assim. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ainda tem espaço. Vai ficar n vezes ln de 2, né? Então, o n aqui é maior, né? Maior do que o ln de b menos a sobre epsilon, dividido pelo ln de 2. E aí eu vou fazer uns exemplos aqui, vocês vão entender exatamente o que é isso aqui, tá? Eu vou pegar uma função qualquer, para a gente ver um exemplo. E aí nos exemplos vocês vão ver que vai ser muito fácil. Porque vocês vão usar o programa e vai ser imediato. Eu vou usar esse aqui. Peraí. Ó. Utilizo o método da abscissão com precisão de 10 elevado a 5, perdão, a menos 5, com a função a seguir, né? É a função x, 3x, é a menos x. É a menos x, não, menos e elevado a x. Ele está dizendo assim, para x entre 1 e 2. Aí o x entre 1 e 2, primeira coisa que você tem que fazer, deixa eu só ligar. Pronto, já está escurecendo já. Não é nem 5 horas e já está. A primeira coisa que você deve fazer aqui é ver se tem uma raiz nesse intervalo, né? Como é que eu sei
se tem uma raiz nesse intervalo aqui? Calculando um f de 1 e calculando um f de 2. Mas aí, para vocês, é simplesmente calculetem a aplicação. No caso, o método numérico é para encontrar a solução. Eu vou colocar um exemplo mais prático aqui daqui a pouco, que é esse daqui, dessa esfera. E aí, basicamente, para você encontrar soluções, né? Não é para construção, entre aspas. Você tem um problema, imagine que você tem um problema. A dificuldade é modelar o problema, que o que é pegar aquele problema aqui e transformar, porque nos exemplos que eu vou dar, o livro já dá um modelo, e aí fica muito fácil, depois que você tem um modelo, você encontrar a solução. E aí você usaria o método para encontrar a solução. Depois o modelo criado, né? E também, por exemplo, é porque tem alguns problemas que são bem difíceis mesmo. Mas imagina, por exemplo, problemas de otimização. O que é um problema de otimização? É um problema que tem que de alguma forma, tem que minimizar algum custo. Imagina que você está desenvolvendo, você, sei lá, um engenheiro mecânico, e aí alguma empresa enfim, propõe a criação de um motor que consuma menos combustível. Geralmente, o que acontece? Esse problema, se toda vez que tem alguma coisa de minimizar, consome menos combustível, ou use menos material, às vezes uma empresa produz algum produto que ela gasta um certo material e ela quer colocar a mesma quantidade de produto, mas com, não sei, de alguma forma diminuir o custo. Esses problemas são problemas de otimização. E aí, o que o matemático ou o engenheiro faz? Ele modela esse problema, que é modelar o quê? Pegar o problema que está ali do dia a dia, da natureza, e colocar matematicamente, e aí vai depende muito de como será esse problema, né? Mas depois de modelado, aí tem que ter um método para resolver o problema depois de modelado. Se o modelo ainda tem que ver se o modelo funciona. Porque também não é só porque um matemático fez um modelo que ele vai ser o melhor, ou vai ser o modelo que realmente resolve o problema lá da empresa. Porque isso aí também já é no escopo, como é que eu vou dizer? Se o problema é desse tipo, não tem como saber se aquele modelo é o melhor. É diferente dessa disciplina, que eu já vou dizer que o método é esse, que o modelo já vai estar pronto, porque a questão tem um problema, e aí o modelo está lá, você só usa o método para encontrar a solução. No dia a dia não é tão simples. No dia a dia você tem que criar o modelo e tem que testar. Isso aí é bem difícil. Mas basicamente é para isso. Assim. E depende muito, né? As empresas, principalmente, as empresas sempre estão querendo esse tipo de modelo, né? A maioria já está pronto, né? E tem que ajustar algum ajuste ou outro para encontrar. Por que enfim, depois eu vou. Mas não sei se responder a sua pergunta já, essa falatória todo que eu. É logo que esses exemplos que eu vou colocar aqui são bem triviais, né? Tem nada a ver com a priori, né? Não vai ser uma coisa que você vai encontrar assim no dia a dia, porque não vem nada pronto no dia a dia, né? Você tem um problema, você nem sabe como resolve. Ah, sim. Eu tenho essa função. E aí, só voltando para cá, né? Só voltando para. O que acontece? O problema, o negócio, o problema dos problemas da vida real é que geralmente os modelos dependem de outras variáveis. Porque é o seguinte, esses exemplos que eu vou colocar para vocês só dependem de uma variável, a função que você, digamos que modela a situação. Só depende de uma variável. Mas na vida real não é assim, não. Na vida real são várias variáveis, né? Enfim, e a quantidade
Depende muito da situação. Isso é muito trabalhoso, em geral. Coisa de pesquisador mesmo bem avançado que cuida disso. Mas esses exemplos, essas situações dos livros, elas são só de uma variável. Só depende da altura, só depende do tempo. Isso aí, não, na vida real, não ocorre isso. E existem versões desses métodos aqui, não é necessariamente dessa da bissecção, mas, por exemplo, método de Newton, né? Existem versões para várias variáveis, né? Mas aí, enfim. Bom, aí a primeira coisa que tem que ser observada é, será que tem raiz aqui entre 1 e 2? Assim, nos primórdios, você teria que calcular no f de 1 e o f de 2. 6 menos e elevado a 2, né? Aí esse aqui é positivo, né? Porque o e é 2, tal, 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 então esse aqui é negativo, né? Não, perdão, é positivo porque o 3 é maior do que o e, né? Esse aqui é maior que 0. E aí o e ao quadrado, teria que ver que isso aqui é menor que 0. Mas aí, no caso, vocês não precisam fazer esses cálculos aqui, ou fazer essa estimativa, basta olhar no gráfico, né? Por exemplo, vocês podem colocar aqui no gráfico. Eu quero saber se tem raiz aonde? No 1 e no 2, né? Na verdade, 1 e 2 aqui ele tem duas raízes. Não, perdão, tem uma, tá vendo? Tem uma entre 1 e 2 e tem uma entre 0 e 1. Então, o que vocês vão fazer? Basicamente, olha, colocar no gráfico. Tem uma raiz aqui. E aí, aqui vem a parte mais fácil, né? Quem é essa raiz? Antigamente, você teria que fazer tudo no braço, mas aí não tem muito sentido hoje em dia. Você pode... Wolfram... Eu dei uma colada aqui, ó. E aí, por exemplo, o que significa uma precisão? Eu esqueci de escrever, né? Tá? O erro é 10 a menos 5. Aí o que você vai colocar? Esse é a menos 5, esse expoente aqui, ó, é justamente as casas decimais, né? Que você vai colocar aqui. É só colocar a função, porque hoje em dia, né? É lógico que nem todos os métodos que a gente vai ver não tem essa moleza aqui, não, né? Esses aqui tem porque eles são bem comuns. Entre 1 e 2, já tá até 1 e 2 aqui, né? Aí você bota 5 aqui, ó. E aí, é só olhar lá no final. Cadê? Essa mostra. 1, é isso aqui, 1,55. Não, tá faltando uma iterada aqui. Empresa só com S, né? Ali tá faltando uma iterada naquele... Qual foi o que eu fiz? Não lembro mais, eu olhei tanto site desse negócio aqui. Coloca o 6 em vez do 5, Valdinez, para ver se vai. Oi? Coloca um 6 lá no lugar do 5, pode ser que vá. Deixa eu trocar aqui. Faltando uma linha aqui.
Mas essa precisão aqui, com o computador, não tem muito sentido, porque você pode botar qualquer uma. Deixa eu botar 4 mesmo, do jeito que estava. Ah, não, eu não submeti, eu botei o 6 e não submeti. Mas é isso mesmo, é 1, é isso aqui. É porque ele não calculou o ponto médio, né? Esse aqui é 1,511. Vou botar com 6. Em geral, ele dá uma resposta final aqui. Mas isso aqui, ó. Tá vendo? 1,512113. Ou seja, um método aqui já com a precisão, com o erro de 10 a menos 5. Tanta aba aqui. Ok? É 1, essa bater janela aqui. 0,51213, né? Então, tecnicamente, qual é o trabalho que se tem hoje em dia para quem usa esse tipo de método? É só saber onde tem uma raiz. Porque o resto já foi tudo resolvido. Meu Deus do céu, cadê aqui? Ok? Aí se você calcular o F disso aqui, ó. Agora tem que usar a calculadora, né? Vai dar quase 0, praticamente. Que é a raiz lá do... Não é esse aqui. Eu não lembro mais. Mas vocês podem botar no Wolfram. Eu acho que é o menos... Não tem propaganda, né? É bem simples esse aqui. E aí eu vou fazer um exemplo prático aqui, ó, para vocês verem. Uma questão que poderia ser muito difícil, ela fica muito fácil. Depois que você sabe... Principalmente... Vocês estão vendo isso? Esses vizinhos aqui são chatos. Alguém ia perguntar alguma coisa? Peguei essa questão aqui. É do... Esqueci o nome do autor. Deixa eu colocar primeiro, porque eu estou com tanta aba aberta aqui. Eu não sei mais o que eu estou fazendo. Pronto. Muito mais fácil assim, né? Que copiar a questão toda. Até copiar, vocês iam dormir. Deixa eu só abrir o livro aqui, que eu vou colocar a página para vocês saberem de onde eu tirei, tá? É desse livro aqui, ó. Do Chapra. Vou colocar só Chapra e colocar a página que eu tirei. Não, depois eu olho a página. Eu coloco para ela não ficar chata demais. Mas vocês vão ver que assim, Chapra. Fica bem mais fácil depois que você... Ó, tá dizendo assim, você está projetando um tanque esférico. Aí o tanque é essa figura aqui, tá? Ninguém faz um tanque esférico, né? Assim, pelo menos por grande público não se faz, né? Mas em algumas situações só. Mas por grande público não, por causa do material. Mas enfim, você está projetando um tanque esférico para armazenar a água para uma pequena vila em uma região em desenvolvimento. O volume
de líquido que ele armazena pode ser calculado por. Aí, o que, tá vendo? Ó? Existe o problema, e aí alguém modelou. Eu acho que esse modelo também aqui é mais conhecido, que é o volume da esfera, né? Esse modelo aqui você consegue usando o integral. Porque como eu não tenho o volume exato da esfera, eu tenho que colocar um volume. Porque é o seguinte, ó. Deixa eu só dar uma. Eu tenho uma esfera aqui, né? E eu quero desenvolver um modelo. Como é que eu desenvolvo um modelo? Para que a quantidade de água aqui, ó, aqui tem uma altura, né? Aqui tem um raio da esfera. E aí, então, o H, ele vai variar. Ele vai ser no mínimo 0, né? Quando o tanque está vazio. E no máximo 2R, porque como o raio é R, o diâmetro é 2R. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver um modelo que me propicie fazer com que a variação do líquido dentro, né, ela varie com esse H aqui, né? A altura varie, ela fica variando em função de R. E esse tipo de modelo você pode construir usando integral. Integral de uma variável mesmo. No cálculo, não sei se você lembra quem pagou o cálculo 2 comigo, mas você conseguia a área o volume da esfera usando a seção transversal e tudo mais. Não sei se você lembra disso. Ninguém lembra mais, né? Mas não interessa não. Mas você consegue construir uma função. Agora, vocês estão rindo, do que eu já falei antes, né? Eu devia ficar olhando o chat, né? Para a piada ela ter um momento. Mas, enfim, o fato é que você consegue esse modelo aqui do volume, que essa fórmula do volume aqui, através usando integral simples de uma variável. E aí eu vou pegar só essa fórmula, fazer só uma observação, que, por exemplo, quando H... Não, eu não vou apagar isso aqui, não. Mas eu vou escrever a fórmula aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, só para não ter que ficar voltando. Então, é 2/3, né? 2π H3, 3R menos H. Essa é a fórmula que modela a quantidade de líquido que está aqui dentro. E aí, quando é que está cheio? Quando o H for igual a 2R, né? Que eu falei aqui, que agora ele varia de 0 a 2R. E aí, quando H for igual a 2R, a esfera, quando H for igual a 2R, o tanque vai estar cheio e você vai ter o volume da esfera, aquela fórmula conhecida já, né? Quatro R2. Aqui, 3R menos R menos 2R vai ser simplesmente R, né? E aqui... Era para dar a fórmula, né? Aqui tá dando 6, aqui tá dando 8. Ah, não tem esse H aqui, não. Não tem esse aqui. Mesmo assim. Vou ver se eu esqueci algum detalhe aqui. Ó, quando H for 2R, é pro tanque tá cheio. Aqui é para dar 4. Será que não tem esse 2 aqui? É estranho, né? Porque com esse 2, porque vocês sabem, né? A fórmula do volume da esfera é 4/3 πr ao cubo.
Assim. E aí, quando o H for 2R, é para justamente quando ela está cheia. E aqui deveria dar... Aqui vai dar R, aqui simplesmente R, né? Só que aqui tá dando 8, tá dando o dobro. Estranho, então não é para ter esse 2 aqui, ó. Eu acho que tá estranho esse 2 aqui. Não é para ter esse 2 aqui, não. Enfim. Então vamos tirar aquele 2 ali. Mas o fato é, o modelo já deu, que é essa função aí. E aí, como eu falei, você pode até resolver ela usando, conseguir esse tipo de modelo usando integral. E aí, muito bem, né? Onde vê o volume, H é a altura, perdão, H é a profundidade, que vai variar, e R é o raio. Ele está dizendo assim, se R é 3, até que profundidade o tanque deve estar cheio para que ele armazene 30 metros cúbicos. É isso aqui não precisando, né? Usa as iterações, blá, blá, blá. Aqui é da posição falsa. Aqui é outro método que eu não vou falar. Não vou falar hoje, não dá mais tempo. Mas você pode fazer usando o método da bissecção. Ele pediu para fazer da posição falsa, mas não precisa. Também determine o erro relativo. Não? Isso aqui eu que vou dizer qual é o erro. Eu quero só que nós resolvamos, quer que a gente resolva esse problema aqui usando o método da bissecção. Mas como, né? Eu quero que eu sei que o R é 3, e eu quero que o volume, quero saber a altura para que o volume seja 30, ok? Então, basicamente, não tem esse 2 aqui, viu? Não tem sentido não, porque quando o H for 2R, é para dar o volume da esfera, não tem esse 2 aqui não. Cadê? É π ao quadrado. Ok? Só que o R é 3, né? Então aqui fica 9. E aí eu quero saber qual é a altura para esse volume ser 30, né? Então é igual a 30. E gostaria de saber quem é o H. Então vai ficar π 90, né? Isolo aqui. Eu vou ficar com 9. E aí eu tenho essa equação aqui, ó. É mais 9 πh2. Ok? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Okay. Vocês entenderam, né? Ó, eu tinha um problema, e aí esse problema acabou se transformando em encontrar uma raiz dessa função aqui. Aí você basta definir a função que está aqui, né? Defina. Esse tipo, para vocês verem como a internet ela meio que destruiu essas coisas aqui. Porque tem um problema ainda que eu nem falei para vocês, que eu estou fingindo que ele não ocorre. Só para poder usar os métodos, mas todos esses programas, eles meio que destruíram essa parte aqui do cálculo numérico. E tem uma coisa ainda que eu nem falei, mas eu vou deixar vocês perguntarem. Se não perguntarem também, não tem importância nenhuma, porque não é nada absurdo.
E aí basta eu encontrar, por exemplo, o zero dessa função aqui. Encontrando o zero, eu encontro o valor de h. E aí como é que eu encontro o zero dessa função? Usando um método, e aí pode ser o da bissecção. Ok? E como é que eu encontro, por exemplo, como é que eu começo a... A primeira coisa que eu tenho que fazer para usar o método da bissecção é encontrar uma raiz. Você sabe onde é que tem uma raiz, aí você escreve o gráfico dela, né? Então é menos... Peraí. Não tem essa barra aqui, não. X cubo, né? Tô achando muito estranho aquele 2 ali. Vamos ver aqui se... Mais 9π ao quadrado. Eu tô muito devagar, porque eu tinha planejado mais coisa. 9... Eu não falei na metade do que eu... Menos 90, né? Então, essa função aqui, ela tem 3 raízes. Vocês devem ter reparado já uma coisa, mas eu não vou... Aí, por exemplo, ela tem raiz entre 1 e 3, né? Tá bem pra... Na verdade, entre 2 e 3, né? Ó, entre 2 e 3 aqui. E como é que eu resolvo? Jogando aqui, né? É lógico que tem um jeito mais óbvio de ver isso, mas... Alguém... 2 e 3, né? Aliás, a primeira coisa aqui. Porque ela tem 3 raízes. Um polinômio do terceiro grau, então ele vai ter no máximo 3, pode ser que não tenha nenhum, depende, mas aqui ele tem exatamente 3. Um é negativo e tem essas duas positivas aqui, né? Um entre 2 e 3 e a outra entre 8 e 9. Por que eu não pego essa com 8 e 9? Porque como a altura é h, eu até que poderia, né? Porque o h vai variar de 0 a 9, né? Depois a gente tem que ver qual é a solução correta. Porque como o h vai variar de 0 a 9, meu Deus do céu, cadê? Aqui, ó. O r é 3 e o h varia de 0 a 2r. Perdão, de 0 a 9 não, de 0 a 6. Tá vendo? Ó? O r é 3, então o h ele vai variar de 0 a 6. Aí, sim. Essa solução aqui ela não vai nos ser útil, né? Porque como a outra solução é maior do que 8, já não serve, porque o meu H é no máximo 6, né? Então ele vai ser entre 2 e 3 mesmo. É só jogar ali. E aí a precisão que você coloca 4 casas, não 64 não. 5. Aí vai dar a resposta. Tá vendo, ó? 2, aqui. Ó, aqui foi que não apareceu no outro. Ó, 2,0, praticamente 2, né? Que é o que está aqui. Aí depois eu vou dizer porque esses programas eles meio que destruíram. Ai, ai, ai. A porta que abriu aqui. Então a raiz aqui, ó, depois de tudo eu localizei, existe uma raiz, né? Nas minhas condições, né? Como o H ele vai estar entre 0 e 6. O H que eu quero vai estar entre 2 e 3, né? E aí, método da bissecção. Que é basicamente jogar a fórmula ali. X barra vai ser
2,0269, né? Vou colocar mais. Então, basicamente, essa altura, que é aproximadamente, né? Mas imagine essa conta feita na mão, né? E feita do zero, por exemplo. Porque aqui eu teria que modelar para achar essa fórmula que está aqui. Depois eu teria... E aí, como eu falei, essa fórmula você acha usando integral, mas ele já deu aqui, é só jogar. E aí eu teria que resolver, aí encontro essa equação, e aí a dificuldade seria aqui fazer todos esses passos na mão, mas hoje em dia esses programas ele meio que eliminaram todos esses passos, já dão a resposta basicamente dada, né? Mas vocês entenderam a ideia? Entenderam? Não é tão difícil não, né? Depois, Sim. com tudo pronto, né? Tudo difícil era passar 2 horas para fazer uma conta de divisão na calculadora. Hoje em dia está muito fácil. Aí o que eu falei é que principalmente esses aqui, o GeoGebra, fica muito mais óbvio também você simplesmente olhar aqui no gráfico e olhar a raiz aqui, ó. Ele dá a raiz... Aqui ele deu, não? Geralmente, quando você bota o cursor em cima, ele dá a raiz aqui. Esse aqui não deu. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa de não ter feito o método, né? Só jogar aqui, você olha e já... Por isso que ainda destruiu mais ainda, né? Não tem muito mais sentido. Mas sem olhar isso aqui, seria exatamente isso. Ok, vou pegar outro exemplo aqui. Ah, tem esse aqui, ó. Que é o... Outro exemplo que no braço é muito difícil, mas que hoje em dia, com os recursos, fica muito simples. Antigamente era horrível. Cálculo numérico. É lógico que assim, depende muito do professor. Se o professor proibir os alunos de fazerem isso aqui, aí os alunos estão acabados. Isso eu não tenho dúvida que... Mas antigamente, eu lembro, quando eu paguei, eu odiei. Porque a resposta da prova, o professor pedia aproximação com 5 casas. E as 5 casas tinham que ser iguais, né? Você errava uma casa, ele cortava tudo. E eu era muito ruim nesse tipo de conta. Aí esse problema aqui, ó, é do livro do... Depois eu vou colocar até na aula, para a gente não perder muito tempo. Eu vou colocar a página aqui para vocês saberem qual é a questão, tá? Não, o ruim é que não tem a resposta. Tem assim, uma gamela, que é esse objeto aqui. Eu botei gamela no Google e não apareceu nada parecido. Eu não sei se vocês, engenheiros aí, entendem isso como gamela também. Ou uma calha, né? Não sei. Seu medo não era numérico, que era? Comprometendo vocês, né? Fazendo essa pergunta. É uma calha, né? Esse negócio aqui. Enfim. E aí... Cadê? O meu medo é fechar uma aba aqui e eu me perder. E aí o seguinte, ó. Tem seção transversal semicircular de raio R, pequeno. Veja a figura abaixo, né? E ele está dizendo assim, quando a gamela está cheia com água até a distância H do topo, o volume de água é dado por... Agora, imagina assim, como é que você... A dificuldade desse problema, é modelar isso aqui. Como é que você encontra essa função? Né? Talvez a aula que vem eu faça um exemplo para vocês verem. Posso até fazer isso aqui. Aí vocês vão ver que é bem difícil encontrar essa função.
E o resto da conta, eu esqueci de colocar, mas eu pego aqui rápido. Meu Deus, é tanta... Ah, é aqui. Daqui é o resto do problema, tá? Melhor assim, porque se eu for escrever esse enunciado aqui, é meia hora. E aí vocês vão dormir. Agora eu volto para lá. Eu nem sei onde é que eu salvei. Eu vou pegar aqui. Ah, eu posso aumentar. Esquecido. Será que dá para apagar esse... Não. Mas é... Ok. Então, o volume dessa calha aqui, né? Essa gamela, é dado por essa expressão aqui. Aí na aula que vem eu posso até fazer esse modelo aqui, vocês vão ver que é um pouco complicado. Mas dado o modelo, aí fica bem mais fácil. Aí tá dizendo assim, suponha que L é igual a 10 metros, né? Que pesa porque, enfim, nos Estados Unidos, né? L é igual a 10 pés, 1 é igual a 1 pé, R é igual a 1 pé e o V é igual a 12,4 pés ao cubo. Tudo metro, né? Pés, milhas, libras, né? Essas... É lógico que eu não estou convertendo, não, né? Porque 1 metro não é 1 pé, né? Todo mundo sabe disso. Mas só para ficar mais claro. Aí determine a profundidade da água na gamela com precisão de 0,01 pé. A profundidade, qual é a variação? Você tem que primeiro achar qual é a variável, né? A profundidade é o H, né? Tá vendo? Ó? O H aqui é que ele está variando de 0 até o máximo aqui quando ela está cheia. E aí o que você tem que fazer? Eu vou deixar para a gente terminar na aula que vem, mas eu tenho que pegar a expressão da função ali, ó. (0,5 π R2 menos... Esse problema aqui na calculadora é um inferno. Mas no programa, uma coisa que poderia ser muito difícil, né? E aí, o que vocês podem testar em casa? L igual a 10, R igual a 1 e V igual a 12,4. Substituam tudo aqui. Só vai ficar o H como variável, né? E aí, eu vou substituir, só para vocês verem. 10, né? 0,5 π vezes o R é 1, então não tem nada. Menos o R também é 1, então arco seno de H. Quem é o H? É exatamente quem eu quero saber. Menos o R é 1, H. Aí o R, novamente 1, H ao quadrado. E aí eu sei que isso aqui, eu quero saber quem é H quando o V for 12,14. E aí como é que eu resolvo encontrar esse H? Não é usando Bhaskara, né? Porque aqui não dá para... É o quê? Usando um método que pode ser o da bissecção. Não é obrigatório usar da bissecção, mas como a gente está vendo isso aqui da bissecção, aí o que vocês têm que saber? Onde é que tem uma raiz dessa função? Aí, sabendo onde está a raiz, é só jogar a função lá no intervalo que a raiz vai estar. E aí eu consigo encontrar
o valor da H. Muito fácil depois com o programa, né? Ou vocês não acharam? Vocês acharam difícil? Não é possível. Mas em geral é assim. E aí eu vou na aula que vem, eu vou pegar esse problema aqui, ou o anterior, e a gente vai construir a função. Porque na vida real, é claro que vocês não vão... Depende muito da situação, né? Mas na vida real, o difícil é encontrar um modelo para que modela o problema, que é ou seja, que transforma aquela situação em algo algébrico, que essa parte algébrica é que vai ser manipulada, ou que vai ser criado um algoritmo para poder resolver o problema, enfim. Tão difícil que depois de ter, obviamente, né? Depois de saber como desses programas todos, porque isso aqui é uma questão antigamente impossível, porque fazer esses cálculos aqui na mão era assim, impossível mesmo. Mas agora com o programa ficou muito mais fácil. Você pega um exercício desse que é mais aplicável, que você pode falar e resolve em 2 linhas, como esse aqui, né? Desde que você tenha um modelo, evidentemente, né? Ok? Então, basicamente, desses primeiros métodos, eu só falei de um, né? Eu queria falar de 2, hoje não fiquei enrolando. Mas desses métodos iniciais, o que eu vou cobrar de vocês? Eu vou colocar problemas, que nem esse daqui, e vocês vão resolver usando esses programas, usando qualquer um dos métodos, que não é obrigatório também eu escolher um método específico, porque também o trabalho é nulo, né? Você resolver que tem o mesmo programa, por exemplo, eu peguei o Wolfram aqui da Bisection, mas o mesmo tem outros para outros métodos também. Então, o trabalho de digitar nesse... Não interessa muito o método se você tem um programa que já calcula tudo. Então, o trabalho é nulo. Então, que eu vou, pelo menos nesses métodos iniciais que já não tem muito que fugir, o que eu vou cobrar de vocês é resolver problemas assim, e aí vocês vão resolver usando qualquer método que vocês queiram. Ou que se encaixe, né? Porque às vezes tem um problema e tem um que se encaixa melhor, ou tem um outro que não se encaixa de jeito nenhum. Ok? Acho que vai ser mais útil isso para vocês nesses primeiros métodos. Os outros eu vou ver ainda. Mas é para entender, né? Ou vocês acharam que não é possível que seja difícil, gente? Agora eu vou digitar, alguns eu não vou digitar, alguns eu vou fazer só Ctrl+C, Ctrl+V, que nem tá aqui. Porque já tá a figura, já tá tudo pronto, é melhor. Ok? E aí, eu não... Acho que na aula que vem eu já tenho essa lista pronta e mando para vocês. E não vai ter muitas questões, porque também não tem muitas questões nos livros. Essas duas são as que eu mais achei que vocês poderiam entender logo na aula. Tem outras também, mas... Enfim. Ok? Deu para entender, né? Não conseguiu? Espera aí. Você tem que... Se você você não conseguiu direto do Classroom, foi? Ah, já sei porque você não conseguiu. É porque eu não coloquei aqui. Esqueci de colocar o link da aula. Por isso que você não conseguiu. Só coloquei no canal e... É por isso que ninguém conseguiu, claro, né? Esqueci. Eu coloquei lá no canal. Cadê o meu canal? Aqui, ó. Tá vendo? Cálculo e botei aqui. Eu acho que quem veio aqui foi porque
Cada com o olho fechado. Foi por... Ah, meu Deus do céu. Mas eu vou colocar aqui. Coloquei lá no... e esqueci de puxar para cá. Pronto. Tá lá agora. Agora dá certo. Se atualizando, nunca... Claro que nunca ia atualizar, né? Ai, ai. Se acontecer de novo, vocês podem me avisar, viu? Porque às vezes é porque é muita coisa e eu acabo me perdendo mesmo. Sem saber. É isso, viu? Por hoje é isso mesmo. Tinha mais coisa, só que eu não pensei que eu fosse demorar tanto. Então a gente continua na aula que vem, tá? Mas nesses primeiros métodos é só isso mesmo. É só o que eu quero de vocês é problemas assim que vocês consigam resolver usando os programas. Porque não tem muito sentido eu pedir para vocês fazerem as continhas lá que não vão acabar usando em lugar nenhum. Ninguém faz mais isso hoje. Então é isso, viu? Até a próxima. Bom fim de semana para vocês. Se cuidem. Até mais. Tchau.